Vibe Mundial FM. Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, saindo da caixinha. Saindo da caixinha. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Eu começarei o programa de hoje com os 2 versos iniciais da música dos Titãs, Televisão. Olha aí que interessante. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Olha aí. Genial, né? E é um fato, né? Pois é, com a televisão e a grande mídia nos orientando por muitos anos, entramos em uma caixinha limitada chamada normalidade. Então, todos nós vivemos dentro dessa caixinha limitada chamada de normalidade. Então, caixinha é a vida limitada que nos ensinam a viver. Ah, você vai viver assim, 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 assim. Ah, viver é para comer, transar, comprar uns produtinhos aí, e dormir e um dia morrer. É isso, vida é isso, tá? Então seja um bom consumidor, né? E você vai viver a vida assim. Então essa é a caixinha, é o estilo de vida que estão nos vendendo, né? Já há algum tempo. A programação da televisão foi feita propositalmente, eu vou repetir, propositalmente, de forma idiotizante. Porque os mesmos programas divertidos que a gente assiste e não aprende nada, e não leva a nada, e não traz conteúdo nenhum, poderiam trazer conteúdo. Poderia ser divertida a televisão e, ao mesmo tempo, trazer conteúdo. E não traz. Para que as pessoas, então foi feito propositalmente de forma idiotizante, para que as pessoas não pensassem além dos limites de uma caixinha. Então deixa as pessoas pensando dessa forma bem limitada. Porque aí é mais fácil manipular, entendeu? Aquele pensamento de manada, aquela massa que se manipula, né? Que nem a massa do pão, você manipula do jeito que você quiser, faz a forma que você quiser, então informa, formata do jeito que você quiser. Então essa é a ideia. Então vamos fazer uma programação idiotizante para que as pessoas não pensem muito, não questionem muito. Essa foi a ideia. O que é essa caixinha que todos nós acabamos vivendo, porque foi ensinado para a gente? É uma forma limitada de pensar, que não permite raciocínios mais amplos e mais profundos, não permite pensar fora da caixinha. É um mundo de certezas imediatas, todas voltadas para uma visão rasa e sem questionamentos. Então você vê aquela visão pão, queijo, aquela visão bem rasa e imediata das coisas, sem grande profundidade, sem grande amplitude. Nessa caixinha, aprendemos o quê? A pensar o pensamento da moda ou o pensamento vigente. O que se pensa agora? O que as pessoas estão pensando? É isso? Então vamos seguir esse pensamento, essa forma de pensar. Nessa caixinha aprendemos também a falar a gíria da moda. Então as gírias que estão em moda são essas e essas e essas. Significam tais e tais coisas, tá bom. Então a pessoa fala a gíria da moda e acha que está realmente muito inteligente. Nessa caixinha aprendemos a cantar a música da moda. Cada música que a gente teve que aturar. Meu Deus, cada música. Quer dizer, tem algumas boas no meio disso, mas algumas eram sofríveis, né? Nessa caixinha, aprendemos a comprar a roupa da moda. Então, é mostrado para vocês algumas roupas, é mostrado para todos nós algumas roupas. Isso está em moda. Nessa caixinha aprendemos
a consumir os produtos da moda. Agora a moda é isso. Então muda a moda, muda o tipo de calça, muda e aí a gente vai comprando os produtos da moda. Então a caixinha é o seguinte, ela faz um estilo de vida para você, mas é um estilo de vida sem questionamentos, sem profundidade, sem amplitude. Sendo que essa moda é feita pela própria grande mídia. Então ela mesma elabora essa moda, ela mesma dita o que deve ser pensado, falado e tudo mais, e algumas pessoas seguem direto e reto. Ou seja, a grande mídia, além da televisão, que são os outros grandes meios de comunicação, né, da grande mídia, nos ditaram esse modo de pensar e viver dentro da caixinha. Então você tem que pensar que nem todo mundo, desse jeito, não questiona muito. Ah, não questiona muito. É assim, tá bom? É assim. Ah, por que que é? Porque é. Assim que é o argumento. É porque é. Não pensa. É porque é. É porque eu estou falando. Entendeu? É dessa forma. Então é ditado, né? Lembra a ditadura, né? Ditar, né? Mas, e agora? Como sair dessa caixinha? Essa que é a questão. Tá bom. Nos colocaram nessa caixinha, a grande mídia nos colocou nessa caixinha, nos ensinaram um estilo de vida totalmente limitado, uma vida que não faz sentido, se você pensar profundamente, não faz sentido nenhum. Entende? Aí que vem, num determinado momento da vida, o que a gente chama de crise existencial. A gente começa a pensar, puxa, mas essa vida que eu vivo não tem sentido. E aí que você começa a pensar fora da caixinha. Então, o que faz sentido? Qual a vida que faz sentido? Aí você começa a pensar fora da caixinha. Quando você começa a questionar. Eu vou sugerir alguns passos para você sair da caixinha. Olha que interessante. Primeiro passo, pense por lógica e não pelo pensamento que te querem impor. Então, e não pelo pensamento imposto. Pensa pela lógica. Usa sua lógica, seu discernimento. A grande mídia sempre fala, o certo agora é pensar assim. E vai ditando. Não, você tem que pensar assim, você tem que pensar assim, você tem que pensar assim. Mesmo que ela tenha divulgado um pensamento oposto alguns meses atrás. E o que eu estou falando, eu vou dar exemplos. E exemplos bem atuais. Vou dar um exemplo super atual. Na época do Carnaval de 2020, a grande mídia dizia que as pessoas podiam se divertir durante essa festa. Vão se divertir, não tem problema nenhum. Era o que ela dizia, né? Porque o vírus da pandemia não representaria grande perigo. Ah, não representa grande perigo, não. É menos ofensivo que o vírus da gripe. Vão lá, vão se divertir. E aí que, inclusive, o vírus se propagou na primeira onda, né? Agora, essa mesma grande mídia diz atualmente que você não deve nem sair da sua casa, pois o vírus representa grande perigo. Então, antes ela dizia que não representava perigo. Todo mundo saiu, foi para o carnaval, se divertiu. Agora representa grande perigo. E aí? Como é que você raciocina com informações diametralmente opostas? Então, como pensar quando pensamentos tão opostos são divulgados? Com lógica. Agora, para isso, você não precisa estudar o Tratado sobre Lógica de Aristóteles, chamado Organon ou Órganon. Não precisa estudar, mas se você quiser, é muito bom. Que é o Tratado de Lógica, o grande Tratado de Lógica que nós temos, e é um livro, eu diria até bastante complexo, não é tão fácil estudá-lo, mas ele traz todos os princípios de lógica, né? Agora, sem estudar esse livro, a lógica é usada quando pensamos no tema, além das instruções simples que são dadas, por exemplo, pela grande mídia. Faça isso ou faça aquilo. Então você começa a pensar um pouquinho mais do que faça isso ou faça aquilo.
A lógica é usada quando você estuda um tema, como, por exemplo, o vírus da pandemia, em várias fontes e chega à sua própria conclusão. Aí você pensa por lógica e não pelo pensamento da moda, pelo pensamento vigente. Então, primeiro passo é ter a sua lógica, desenvolver sua lógica, no pensar pelo que os outros pensam ou te induzem a pensar ou ditam para você pensar. Segundo passo, o cientista Roger Sperry, que até ganhou um prêmio Nobel por isso, descobriu que um hemisfério do nosso cérebro é racional. Então, um lado do hemisfério, isso é da parte cortical, né? É racional. Enquanto o outro é intuitivo, criativo. Então, use mais esse outro lado, a sua intuição, a sua criatividade. O que é intuição? A palavra intuição vem do latim intuere, que significa considerar, ver interiormente ou contemplar. Então, é uma visão a partir da sua visão interna. Então, você vê as coisas a partir da sua visão interna e chega às suas conclusões. Isso é intuir, isso é ter criatividade. Todos nós temos criatividade e intuição. Nós precisamos desenvolver. Então, intuição é ter pensamentos fora da caixinha. É claro que devemos investigá-los também. Tá bom, eu tive um pensamento fora do pensamento corrente, né? Do que é chamado nos Estados Unidos, né, de mainstream. Né? Mainstream é aquela avenida principal das cidades, né? Então, mainstream é a corrente de pensamento principal. Então, você começa a pensar fora dessa corrente de pensamento principal. Agora, investigue para verificar se faz sentido. Também não é só pensar qualquer coisa. Não, veja se tem sentido. Veja se sua intuição realmente faz sentido. Vibe Mundial 95,7.